Oi pessoas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer uma ideia bem interessante, relacionar o conhecimento teológico e bíblico com aplicações para a nossa vida prática. E por isso nós estamos trazendo uma série curta de temas com o título Depois do Perdão. E essa é uma mensagem introdutória para convidar você a essa jornada conosco. Se você parar para prestar atenção nos evangelhos, a agenda do ministério de Jesus inicia com uma proclamação e uma condição. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O arrependimento é a condição necessária para fazer parte do reino de Deus. Esse reino se torna então uma comunidade de pecadores perdoados. Quando nós nos arrependemos, nós recebemos o perdão pela nossa vida passada ou por um ato específico que ofenda a Deus. Então, o arrependimento é a condição para o perdão. E ele é a porta de entrada para o reino, que se torna essa comunidade de pecadores perdoados. Mas a pergunta é, e depois do perdão? O que é que vem? Você que já se encontrou com Cristo, se deixou achar por Ele, e aceitou o perdão que Ele oferece para a sua vida, o que vem depois? O perdão, ele não é o ponto final na trajetória que nós temos. Ele não é o fim da linha nessa trajetória da vida cristã, no nosso caminho cristão. Pelo contrário, o perdão é o início de uma nova vida. O coração perdoado é o solo fértil para que a semente da palavra germine pelo poder do Espírito Santo e produza em nós o caráter de Jesus e as qualidades desse caráter em nossa vida. Então, o meu convite para você é analisar conosco o que acontece depois do perdão. E o nosso texto base para nós termos essa conversa, essa reflexão, será o texto de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós temos 2 versículos em específico, mas ao longo dos temas aqui nós vamos destrinchar o contexto desses 2 versículos. Leio para você então Gálatas 5, verso 22 e o verso 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O coração perdoado, lembre-se disso, é o solo fértil para que a semente germine pelo poder do Espírito Santo e o caráter de Cristo comece a ser gerado em nós. O fruto do Espírito, ele é um fruto da santificação. E isso exige de nós um esforço para colocar toda a nossa vida debaixo da comunhão com Deus. A santificação é o processo que vai nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. O alvo, o objetivo da santificação é restaurar na minha vida e na sua vida a imagem de Deus em nós, que foi maculada pela entrada do pecado na criação e na vida do ser humano. Então, quando você analisa essas 9 qualidades do fruto do Espírito, você vai percebendo que são qualidades do caráter de Jesus. Depois que nós somos perdoados por Ele e perdoados nele, considerados justos, então se inicia um processo de mudança na nossa vida, que nós vamos ver depois no contexto, num próximo tema, que vai matando a nossa tendência por aquilo que não presta, aquilo que ofende a Deus, a nossa natureza pecaminosa vai sendo sufocada e nós vamos começando a ter gosto por aquilo que é da eternidade. E assim o caráter de Jesus vai sendo reproduzido em nossa vida. Se você já foi perdoado por Cristo, você precisa fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. Como você tem progredido desde o perdão em diante? Quando você olha pelos retrovisores da vida, o que você vê? Você avançou? Você cresceu no conhecimento da graça?
Você tem se tornado mais parecido com Jesus na sua comunhão com o Pai e no seu relacionamento com aqueles que estão ao redor? Ou não houve crescimento? Na verdade, nascimento sem crescimento não tem propósito, não tem razão de ser. Então, todo cristão que nasce de novo pelo perdão, ele precisa também crescer e frutificar. Eu quero convidar você a separar um tempinho na sua agenda para nos acompanhar nessa jornada, a fim de entendermos como cultivar o fruto do Espírito Santo em nossa vida, a fim de entendermos o que vem depois do perdão. Posso orar por você por isso? Me acompanhe nessa oração. Querido Deus, nós estamos assumindo um compromisso de querer crescer na graça de Cristo e frutificar para a Tua glória. Que a Tua bênção repouse sobre nós e nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.